Passadas as convenções, partidos e candidatos têm um calendário a cumprir. Simon Cavalcante foi conversar com um advogado eleitoralista e com a coordenadora da Corregedoria do TRE sobre esses novos prazos. Com a aproximação do fim do prazo para a realização das convenções partidárias, que termina na próxima sexta-feira, dia 5, é importante a gente, como eleitor, ficar atento ao que diz o calendário eleitoral após essa data. Então, por isso, eu vou conversar agora com o doutor Edísio Souto, que é advogado eleitoralista. Doutor Edísio, boa tarde. Bom, a gente está vendo aí a realização das convenções, que os partidos têm que realizar obrigatoriamente até a próxima sexta-feira, mas depois disso, qual é o prazo? Ou seja, é o que eles definiram, tiveram essas definições, mas aí vem um novo prazo que seria para o registro das candidaturas, é isso? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. A partir do dia 6 de agosto, aí já há uma esfera da Justiça Eleitoral. Por quê? Porque eu tenho entre os dias 6 de agosto e 15 de agosto, esse período, é o período que nós chamamos de pedido de registro de candidatura. Então, os partidos têm que ir à Justiça Eleitoral, no caso, como nós estamos falando de uma eleição estadual, ao TRE, e no caso de presidente da República, ao Tribunal Superior Eleitoral, mas Justiça Eleitoral, dizendo: meus candidatos são A, B e C, eu estou juntando os documentos de A, B e C e peço o registro. Para alguém ser candidato, essa pessoa tem que ter todas as condições de elegibilidade, filiação partidária, domicílio eleitoral na circunscrição do pleito, plenitude dos direitos políticos, etc., etc. São 6 condições de elegibilidade e tem que demonstrar que sobre aquela pessoa, sobre aquele candidato, não incide nenhuma das hipóteses de inelegibilidade. Aí, no dia 16 de agosto, quer dizer, ou seja, o primeiro dia após o último para registro, aí nós não temos mais que falar em pré-candidatos, nós já temos candidatos. E esses candidatos, pela legislação eleitoral, eles estão autorizados a fazer a propaganda eleitoral lícita, regular, dentro da legislação eleitoral. Certo? Ressalvando que não é toda a publicidade que o candidato ou o partido pode fazer. Por exemplo, não há possibilidade de fazer showmício, não há possibilidade de fazer propaganda em outdoor. Então, tem alguns tipos onde há vedação da legislação. Pronto, doutor Edísio, depois do registro das candidaturas, como o senhor falou aqui, até o dia 15 de agosto, em que casos o partido, a coligação, pode fazer a mudança de candidato? Por exemplo, renúncia do candidato. O candidato tem todo o direito de iniciar o processo e dizer: não é viável, não estou vendo viabilidade no meu nome, na minha candidatura, vou renunciar. Não vou perder esse tempo vendo que é algo absolutamente inexequível. Então ele pode renunciar e aí é direito personalista, eu não posso interferir. O direito é meu, renuncio, o partido tem o direito de substituir. Por exemplo, a Justiça Eleitoral lá na frente, examinando, por exemplo, uma impugnação a registro de candidatura, declarou aquele candidato inelegível. Não é justo punir o partido. Aquele partido pode tirar aquele candidato A declarado inelegível pela Justiça Eleitoral e substituir pelo candidato B. A morte já aconteceu do ser candidato, escolhido em convenção, e no meio do processo eleitoral veio a falecer. Não é justo punir o partido, deixando aquela vaga em aberto. Então, o partido tem autorização legislativa para fazer a substituição. Tem um prazo máximo para o partido fazer isso? Até 20 dias antes da eleição. Até 20... Às vezes, Simon, antigamente, deixava-se para substituir o candidato na véspera da eleição. E aí você votava em Manuel lá na urna eletrônica, mas Manuel já declarado inelegível. Quem estava no lugar dele era Chico. Então você, sem querer, aquele que estava na urna induzia o voto dele. Hoje acabou. Hoje você tem até 20 dias antes da eleição para providenciar a substituição. Bom, doutor Edísio também comentou aí sobre o início da propaganda eleitoral, que tem no calendário eleitoral tem um prazo para propaganda e também para o início do guia eleitoral. E para saber a diferença na prática dessas duas datas e o que é que está estabelecido nessa regra, a gente foi ouvir a coordenadora da Corregedoria do TRE, Vanessa do Egito, que explicou para a gente a diferença entre propaganda e o guia eleitoral. A partir de 16
Toda propaganda será permitida, com exceção da propaganda na rádio e na TV, porque o guia eleitoral só começa dia 26 de agosto. Então, a partir de 16 de agosto é possível se fazer caminhadas, carreatas, passeatas, distribuir santinhos, né, aquelas propagandas escritas, pedir voto ao eleitor, na casa do eleitor. Então, todo tipo de propaganda, com exceção da propaganda de rádio e TV, será permitida a partir de 16 de agosto. Todo tipo permitido por lei. Se quiser fazer uma propaganda em outdoor, não pode. Então, fazer um showmício, não pode. Só aquelas previstas na Resolução 23.610. Bom, e por falar em guia eleitoral, um sorteio, né, na sede do Tribunal Regional Eleitoral vai definir a ordem de participação das coligações e partidos. O registro de candidatura, onde já se formaram as coligações, as federações, os partidos políticos, são colocados no sistema horário eleitoral e aí é sorteado a ordem de veiculação dessa propaganda, segundo o tempo que é destinado a cada coligação, cada federação, cada partido político. Simon Cavalcante para o Correio Debate.